Olá, querido, olá, querida. Muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje juntinhos aí, né, para aprendermos mais sobre a vida do nosso Senhor Jesus, sobre a palavra do nosso Deus. Palavra essa, né, que é esplêndida, que cura, que liberta, que sara, que transforma. E que bom ter você aqui comigo. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez. Saudades de vocês, viu? Queridos, hoje o nosso momento de reflexão, ele está lá no Salmos 73. Foi algo que o Senhor tocou o meu coração para trazer hoje para os amados, tá? Vamos orar? Bendito, soberano, amado Deus, obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, Pai, juntinhos, reunidos em Tua presença, em Teu nome. Senhor, para aprender mais de Ti, fale conosco, Pai. Cuida, Senhor Jesus, do nosso dia, da nossa semana, que coisas extraordinárias aconteçam conosco. Abençoa teus filhos e todos que aqui vão chegar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Salmos 73. Vai dizer assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus descaldam a boca e sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos surtos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Laveis as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, eu como irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Olha que salmo tremendo, irmãos. Eu estava lendo isso aqui e o Senhor, né, falava grandemente ao meu coração. E eu comecei então a ter, né, um certo questionamento quanto a esses salmos. E aí eu percebi que é um salmo de Asaf. Geralmente os salmos vêm ali de Davi, né? Mas Asaf
só para entendermos um pouquinho, quem que era esse Asaf, né? Asaf, ele era um músico que fez parte lá, né, da época de Davi. É tanto que quando Davi trouxe a arca da aliança lá da casa de Obed-edom para Jerusalém, Asaf fazia parte, né? Ali, era um dos ministros e era um dos que adorava, dos que guardava ali, né? E engrandecia o nome do Senhor com os instrumentos. O instrumento dele era símbolos, espécie de percussão. Então, ele, vamos dizer assim, que ele era o chefe principal dos levitas. Ele era esse chefe e ele também escreveu alguns salmos, né? Dentre esses salmos, nós vamos ter aí o Salmo 50, que ele fala justamente da questão do, olha, é melhor obedecer do que sacrificar, tem esse título, né? E do 73 ao 83, então nós entendemos que são em média aí 11 salmos desse homem. E eu me peguei pensando nisso aqui, né? Ele tinha assim um espírito muito poético e ao escrever ele tratava ali de um grande questionamento que ele tinha. E qual era esse questionamento? Isso aqui, ó, o problema da prosperidade dos maus, ou seja, ele se questionava por que acontecia coisas boas para os ímpios e para os maus, quanto que o justo muitas vezes sofria. Então eu parei para pensar e eu disse, muitas vezes eu tenho esse pensamento de Asaf, no sentido de por que as pessoas, mesmo sendo más, as pessoas mesmo aprontando, as pessoas mesmo prejudicando outras, muitas vezes se dão bem. Então são questionamentos que nós vamos ver que sempre existiu, né, desde outrora, e que hoje ainda, se formos parar para pensar, nós ainda vamos chegar nessas questões, né? E aqui ele dizia, né? Deus é bom com Israel, para os que têm coração limpo. Só que é o seguinte, eu quase que saio da presença, né? Quase que meus pés resvalaram, desfaleceram e faltou pouquinho. Para quê? Para que se desviassem os meus passos. Então, quantas vezes na nossa vida nós nos questionamos tanto e muitas vezes nós estamos nisso aqui? Tipo, olha, se não é mesmo, né? Pela graça do Senhor para me segurar, eu não sei se eu conseguia ficar na presença, eu não sei se eu conseguia estar de pé ainda, porque muitas são, irmãos, as aflições dos justos. É assim o Senhor nos diz, mas diz também que o Senhor os livra de todas. E é nessa fé, é essa fé que nós devemos ter, né? E analisando então, né, esse Salmo 73, eu achei ele assim muito perfeito, de uma verdade, de algo tão espontâneo, algo tão sincero, sabe assim, sinceridade do coração de um homem ao se questionar e ao dizer, olha, Senhor, eu não sei porque esses povos, essas pessoas más, esses ímpios, eu não sei por que eles se dão tão bem na vida, eu não sei por que ainda o Senhor permite, né? Mas aí ele vai, né? Ele vai falando lá que tem muita gente invejosa, que tem muita gente arrogante, que tem muita gente perversa, que tem muita gente, né, que falam maliciosamente. Porque tem muitos, né? Tem muita língua fraudulenta ainda aí. Mas só que o Senhor é aquele que vê todas as coisas, né? O Senhor é aquele que sonda a mente e corações, né? Pensamentos, inclusive. Então, o Senhor, ele está, né, de olho nessas pessoas, né, que agem maliciosamente. E ao tempo certo, o Senhor trará luz a todas as coisas e tudo aquilo que tiver oculto será revelado, porque o Senhor Deus, ele é a própria luz, né? E quando o Senhor quer, meu irmão, o Senhor trata
De todos esses daí, que acham, né? Tem um versículo aqui que ele vai dizer, né? Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a lobo salvo. E diz, como sabe Deus? Tipo assim, eu faço isso aqui, eu faço tal coisa, ninguém tá vendo, ninguém vai saber. Será? E como sabe Deus? Né? Acaso há conhecimento no Altíssimo? O Senhor é o dono de todas as coisas, meu irmão. Do Senhor é a sabedoria eterna, né? A majestade, a honra, a glória. Então, e o mais importante comentar é que é do Senhor, mas o Senhor a dá a quem Ele quer, e quem tem intimidade, o Senhor vai dizer, né? No Novo Testamento, né? Que com os demais Ele conversa por parábolas, mas para com os seus, Ele revela. Então, né? Mais uma vez, o Senhor traz luz a todas as coisas. E o Senhor, Ele vai nos direcionando, não é verdade? É por aqui, é assim, O Senhor não deixa o seu povo enganado. Nunca deixou, né? Não vai ser na nossa vez que vai deixar não, viu? Então, aqui nesse Salmo 73, Asaf, ele vinha, né, dizendo isso, né? As pessoas realizam tantas coisas, tantas obras más, tantas coisas perversas, e ainda dizem, né, como sabe Deus? Como se Deus não soubesse de todas as coisas de fato, né? E só que algo me chamou a atenção. Ele se entristeceu, ele pensou em sair à presença, né? Tentou, quem sabe, ali se equiparar a eles por um momento, para ver se se sobressaía também. Mas, se formos ler aqui, ó, a partir do 13, olha o que ele diz no 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Ou seja, ele achava que era inútil, ele tá fazendo o que é bom, né, e certo. Sendo que não. Aí, vai continuar ele falando assim, meu Deus, por que só de pensar em falar tais palavras, tais coisas, eu já teria traído, né? Então, na verdade, ele estava aqui refletindo e tentando compreender o porquê que as pessoas agiam de tal forma e ainda se davam bem. Porém, ele vai dizer assim, ó, mas, ó, até no 17, é muito perfeito o 17, ó. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e faz cair na destruição. Ficarão totalmente aniquilados de terror. Ou seja, ele dizendo assim, olha, eu me voltei para Deus, entrei no santuário e me atinei para o seguinte, para o fim deles. Era Asaf dizendo, se por um momento aqui eles estão de boa e estão achando que vai ficar tudo bem, tudo certo, haverá um tempo em que o próprio Deus o destruirá. Isso aqui é muito profundo, queridos, né? Porque ele diz, né? Tu, Senhor, fará cair na destruição. E a partir do 23, há algo mais lindo ainda. Olha isso aqui. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Ou seja, Pai, por um momento eu pensei que eles estavam se dando bem, por um momento eu até tentei aí me equiparar aí com eles, né, a tentar ser igual, mas ó, eu não consigo ser assim. E hoje eu compreendo o quê? Que se por um momento eles persistem, eles subsistem, haverá um momento em que o ímpio será destruído. Ponto. E aí, ele vai dizer bem assim, ó, todavia, tu seguras pela minha mão direita, né? Tu me guias com o teu conselho. Então, nós temos que seguir o conselho do nosso Deus.
Sabe, meu amado, dificilmente hoje você vai ter alguém que te ajude a tomar decisões assertivas e diretivas também, né? E olha, eu oro tanto a Deus para que o Senhor coloque as pessoas certas sempre na minha vida, na vida das pessoas que eu amo, porque cada dia mais está mais complicado nesse sentido. Mas todavia é ao conselho do Senhor, é o direcionamento do Senhor que eu devo seguir, que você deve seguir, né? Então é o Senhor mesmo que comanda a minha vida, querido. E eu já cansei de dizer, se o Senhor falar é aqui, é ali, e eu obedeço. Eu hoje simplesmente obedeço, né? Então, ele vai dizer assim, ó, ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É ele dizendo assim, olha, muitas vezes eu não entendo mesmo, né, o porquê disso tudo. Muitas vezes eu até me vejo, né, fraco, né, mas ó, ainda que minha carne, meu corpo se desfaleça, Deus é a minha fortaleza. É o que fortalece o meu coração, a minha vida. Olha que coisa maravilhosa e grandiosa, queridos, isso aqui. São lições importantíssimas, viu? E aí ele vai dizer, que mais tenho eu no céu? E não há outro que eu me compraza na terra. Ou seja, que seja no céu, que seja na terra, eu me comprazo é na presença, eu me comprazo é com meu Deus. É a Ele que eu temo, é a Ele que eu dou honra e glória, e é a Ele que eu obedeço todavia, né? E ele vai dizer, né, que aqueles que se afastam do Senhor são, na verdade, aqueles que se afastam da presença perecem e tu destrói os que são infiéis para contigo. Isso aqui é muito legal, porque o que eu entendo? Tu destrói os que são infiéis para contigo. Vai ter pessoas que muitas vezes se passam por fiéis, mas todavia podem não ser. Mas a Asaf está dizendo justamente isso aqui, ó. Mas tu destrói aqueles que são infiéis, aqueles que têm obras de engano, aqueles que têm obras de mentira. Quem destrói? Sou eu? O Senhor. Todavia, tu destróis os infiéis. Então, meu irmão, se você é fiel, você pode aguardar coisas boas, lindas, maravilhosas. Tu obedece as leis, os mandamentos, os juízos, os estatutos do Senhor, né? As bênçãos te alcançarão. A Bíblia assim diz, é a palavra que diz isso. Agora, se tu é infiel, seja ímpio no mundo, ou seja no meio do povo de Deus, saiba tu, que os infiéis, o próprio Deus, destruirá. Pode demorar? Pode. O tempo certo é do Senhor. Há tempo, né? Há um tempo pré-determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não é assim? Então, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, eu ponho meu refúgio para proclamar os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. E não há mesmo, não há lugar melhor do que estarmos na presença, não há lugar melhor do que termos comunhão com o nosso Deus, não é verdade? E ele termina dizendo, né? No Senhor foi o meu refúgio. Por quê? Porque é bom proclamar, né? Todos os seus feitos. É ele dizendo, olha, Senhor, sem ti nada sou. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, né? E proclamo os feitos do Senhor e grandes coisas tem feito Deus por mim, né? Eu glorifico muito a Deus por isso e tenho certeza também que o nosso Deus, ele é bom para contigo
E grandes coisas tem feito o Senhor pelo teu povo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E continuará, meu irmão, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel a tudo aquilo que ele predetermina para a minha vida e para a tua vida. Então possamos aí, né, ir passando com Jesus todas as coisas, invocando o santo nome do Senhor e entendermos e compreendermos que muitas vezes você pode até se questionar por determinadas situações, mas que as respostas certas, elas sempre virão daquele, né, que era, que é e o que há de vir, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, né? Então, possamos nos agarrar a isso, ao nosso alto refúgio, que assim, ele é tudo, né? Não tem como não render graças ao Senhor, não tem como não exaltar, não tem como falar desse Jesus, porque ele é grandioso, ele é maravilhoso, né? E quando fala em exaltar, Deus, ele traz, né, a sua soberania em dizer: eis que faço novas todas as coisas, eis que estou contigo, eis que vou adiante de ti, né? E eis que verás o meu agir. É Deus falando hoje para alguém aqui: tu vai ver meu agir, filha. Então somente fique na posição e aguarda tudo aquilo que eu tenho para ti, né? Porque grandiosos são os feitos. Eu estava lendo um pouco sobre a história de Moisés, né? Na Bíblia mesmo. E aí o Senhor, ele vinha falando isso, né? Por acaso vocês já viram algum Deus tirar, né, uma nação de um povo, e tirou com braço forte, com espanto, com coisas grandiosas, com sinais, com prodígios, maravilhas? Acaso vocês já viram? Não. E esse é o nosso Deus, o Deus de Israel, né? Então, possamos nos voltar a esse Deus, porque o nosso Deus, querido, ele é grande. E se o nosso Deus é grande, nós podemos e devemos pensar em coisas grandes também, em grandes feitos. Nós não temos que esperar coisas pequenas do nosso Deus, porque Ele é grande e as suas misericórdias duram para sempre, né? E o Senhor, Ele está, né, de olho no seu povo, Ele está cuidando, querida, Ele está gerando o meu e o seu milagre. E na hora certa, o Senhor fará nós vivermos aquilo que Ele já determinou sobre minha vida e sobre sua vida. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que as bênçãos do Senhor Jesus recaia sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Que o Senhor vai abençoando, vai livrando, vai restaurando, vai guiando os nossos passos. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a vida de vocês.